Essa é a temática que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã. O choro de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Você já chorou? Você já nasceu chorando, né? Você não sabe não, mas você nasceu chorando. O choro, ele faz parte desde o nosso nascimento, hein, irmãos? Às vezes a gente fala assim, por que eu tenho que ficar chorando? Por que eu choro tanto? Você nasceu chorando, meu filho. O choro é algo que faz parte da natureza humana. Se você não nasceu chorando, você levou um tapinha e chorou. Para saber que você estava vivo. Só chora quem está vivo, sabia disso, querido? Quem está morto não chora, não. Ai, pastor, mas eu estou chorando tanto ultimamente. Chora, querido. Chora. Mas chora no lugar certo. Porque o Senhor é Deus que consola aquele que chora. O choro de Jesus nos ensina muitas lições e eu quero nessa manhã pensar com você, já que a gente vive uma sociedade em que muitas vezes dizem que chorar é para as pessoas fracas. Tem pai que diz para filho, quem chora é fraco, menino. Não chora não. Outros ainda dizem para a criança, vira homem, como se homem não pudesse chorar. A verdade é de que a gente pode chorar sim, e mesmo que seja um menino, chora e continua sendo menino. O choro não muda quem nós somos. O choro muda o que nós sentimos. E quanto mais eu choro, mais eu expresso o que precisa sair de dentro para fora e ser tratado dentro. Deus é poderoso para nos tratar quando nós estamos chorando. Eu quero convidar você, querida, a perceber algo na palavra de Deus nessa manhã. Um texto de Evangelho de Lucas, capítulo 19. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 19. O texto será projetado na tela para os irmãos, mas se você ainda assim quiser abrir a sua Bíblia, o seu papel, folhear ele, sentir o cheiro de papel, então abra. Lucas 19, nós leremos a partir do verso de número 41. E leremos até o verso 44, eu quero pensar nesses versos com os irmãos, sobre o choro de Jesus e aquilo pelo qual leva ele a chorar. Lucas 19, verso 41. Os irmãos podem permanecer sentados como estão, com reverência à palavra de Deus. Diz o texto. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Eu quero repetir, porque você não reconheceu ali o tempo em que Deus a visitou, e na minha versão, a oportunidade em que Deus concedeu. Vamos orar? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nessa manhã a Tua palavra, ela é viva aqui neste lugar, e certamente, Senhor, a Tua palavra, ela vai falar ao nosso coração, porque nós cremos que o Senhor é Deus de relacionamento, e o Senhor se relaciona conosco por meio da Sua palavra. Deus, em nome de Jesus, não permita que as nossas emoções, não permita que os nossos sentimentos, e nem mesmo, Senhor, que a nossa incredulidade nos impeça de ouvir a Tua doce voz nessa manhã. Fala, Deus, com cada um daqueles que entraram neste lugar, porque eu creio de que o Senhor marcou encontro com pessoas nessa manhã.
É a minha oração, Pai, e nós a fazemos juntos e a fazemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso 41 ao 44, é um cenário onde o que menos se esperava nesse cenário era choro. É um cenário de festa. Esse é um cenário de celebração. Esse é um cenário de vida. É um cenário onde havia ali a alegria e o júbilo e o triunfo sendo celebrado naquele local. Mas nesse cenário, onde Jesus entra de uma maneira triunfante ali em Jerusalém, sentado em uma jumentinha, e ele é levado em que pessoas estão glorificando, exaltando, as pessoas pegam as suas vestes no caminho e clamam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória maiores às alturas. Enquanto Jesus está lá sendo celebrado, entrando em uma jumenta, quando Jesus começa a entrar por aquele lugar, o texto diz que Jesus chora. Jesus chora em um cenário que para muitos era um cenário de festa, era um cenário de celebração, era um cenário de júbilo, de vitória, de triunfo. E é nesse cenário em que Jesus, quando se aproxima da cidade santa, ele começa então a chorar. O povo tinha estendido as suas vestes pelo caminho para que Jesus passasse, mas para Jesus aquilo não era motivo de festa. E eu quero pensar em você então, com você nessa manhã, por que Jesus chora nesse cenário? Por que Jesus chora quando ele entra em uma igreja jubilosa, uma igreja festejante, quando ele entra em um lugar onde as pessoas estão levantando as suas mãos, estão exaltando a Ele, estão glorificando a Ele? Por que Jesus pode entrar e está aqui entre nós, e por qual motivo Jesus pode chorar entre nós nessa manhã, neste lugar? E eu quero pensar com você sobre isso. O texto que nós lemos nos mostra que Jesus chora por motivos específicos. Sabe, querido, o primeiro motivo que leva Jesus a chorar nesse texto está aí no verso 41, o texto diz: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. A primeira realidade que esse texto me ensina é que Jesus enxerga a vida dessa cidade. E ao olhar para essa cidade, ele encontra uma cidade que vivia de aparência. Quando Jesus olha para Jerusalém, assim quando ele entra, a primeira coisa que ele enxerga é a vida de aparência daquela cidade. E viver uma vida de aparência nesse cenário causou em Jesus um choro. E a palavra de Deus nos diz de que dentro da ideia em que Jesus chora, aqui não é apenas chorar. Jesus está sentado em uma jumenta. E ele, muito mais do que simplesmente chora, na palavra dentro do original, traz a nós a compreensão de que Jesus tem um forte lamento e ele começa a ter um choro em prantos. Você já imaginou o que é Jesus estar em prantos? Jesus chora de uma maneira compulsiva por aquela realidade que ele enxerga naquela cidade chamada Jerusalém. E quando ele olha para aquilo, aquela realidade de aparência, aquela realidade de ilusória, aquela realidade de fingimento, ficção, enganosa, fantasia, ilusão, causou em Jesus um choro profundo quando ele olhou e viu uma cidade vivendo de aparência. Querido, Jesus lamentou sobre aquela cidade, o texto diz para nós sobre isso. Para todos os lados que Jesus olhava, ele encontrava motivos para chorar. Se Jesus olhar hoje para a sua vida, ele vai chorar ou ele vai se alegrar? O quão de aparência você tem vivido a sua adoração? O quão de fingimento, querido, você tem desenvolvido uma vida de santidade a Deus?
o quanto você tem, de fato, servido ao Senhor em verdade, ao ponto de Ele olhar para você e não chorar, mas se alegrar pela sua vida. Jesus chora quando vê uma cidade vivendo de aparência. Jesus chora, querido, quando vê pessoas que levantam a mão para Ele entrar, mas o coração está voltado para uma vida de pecado. Jesus chora quando encontra fingimento na adoração. Nessa manhã nós estamos percebendo de que o choro de Jesus foi um choro onde traz uma ideia de soluço e gemido. Você tem feito Jesus chorar ou você tem feito Jesus se alegrar? Porque dependendo das suas decisões, da maneira como você vive a sua vida, ou Jesus chora ou Jesus se alegra. Pastor, mas ninguém sabe o que eu faço. Jesus sabe o que você faz. E as suas atitudes podem causar nele choro, como podem causar nele alegria. Quando Jesus olhou para trás, e o choro dele em relação a Jerusalém tem a ver com isso. Quando ele olha para trás, Jesus ele percebe diante daquela realidade de que aquela cidade era uma cidade que estava desperdiçando as oportunidades. E uma cidade que havia ignorado completamente o respeito no templo de visitação em que Deus estava visitando aquele lugar. Jerusalém foi uma cidade que teve muitas oportunidades para poder receber o Senhor, mas não quis aceitar de que aquele era o tempo da visitação dele. Quando Jesus olha ao redor daquela cidade, e ele percebe de que o tempo havia se transformado ali naquele local em um covil de salteadores, líderes religiosos, a inveja dominava naquele lugar, ao ponto de Jesus entrar ali e jogar mesa para tudo que é lugar e falar, a casa do meu pai não é lugar de comércio. Mas antes ele chora, porque ele encontra ao redor dele pessoas ali invejosas, mentirosas, caluniadoras, pessoas que diziam que ele era o rei que veio, mas ao mesmo ponto que estavam recebendo, também queriam crucificá-lo, também queriam condená-lo, também estavam contra a obra dele. Jesus conhece todo aquele que entra na sua presença e levanta a sua voz em adoração, e ele sabe se a adoração é verdadeira ou se é fingida. Querido, não há possibilidade de enganarmos a esse Deus, ele nos conhece. E nessa manhã esse Senhor está entre nós nesse lugar. A minha pergunta para você que está aqui, você que está em casa, você está causando choro ou você está causando alegria em Jesus? Porque Jesus chorou pela cidade. A cidade de Jerusalém tinha religiosidade, mas não era uma cidade que tinha conhecimento de Deus. Jesus sabia de que essa vida que ela vivia em fingimento de todos os louvores que ele estava recebendo, ele sabia que a mesma multidão que agora gritava Hosana, em breve gritaria crucifica-o. Jesus sabia que o mesmo povo que estava ali, quando saísse, iria planejar coisas que iriam feri-lo, que iriam machucá-lo. Jesus sabia que ali existiam maridos que na presença dele diziam que amava a esposa, mas quando saísse da presença dele, iriam bater em suas esposas, exigir que as suas esposas fizessem aquilo que desagrada a ele. Jesus sabia que ali existiam mulheres que estavam adorando a ele, mas quando saísse da presença dele, iriam amaldiçoar a sua casa, amaldiçoar as pessoas e até mesmo o ministério de Jesus. Jesus sabia que ali existiam jovens, e jovens que diziam que estavam adorando em santidade, mas quando chegassem em um local escondido, mostrariam de fato o que estava em seus corações. Jesus chora porque ele vê a real situação que o homem está inserido. E nessa manhã, Jesus está entre nós nesse lugar. E o choro dele mostra o quanto estamos perto ou o quanto estamos longe da sua presença. Esse texto nos faz perceber, irmãos, de que Jesus é um Jesus que nos conhece. Jesus não chora por si mesmo, mas ele chora por aqueles que estavam lá, e ele chora por nós que estamos aqui.
Mais tarde, enquanto ele caminhava para a cruz, Jesus disse às mulheres rendidas ao pranto: Filha de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Jesus chorou pela cidade que o rejeitaria e o crucificaria, e não pelas dores que ele iria sofrer na cruz. Ele chora pela dor do homem que vive na mentira. Ele não chora pela sua própria dor sendo levado à cruz. Querido, o choro de Jesus é pela vida ilusória que aquele povo vive. Não é pelo preço alto que ele pagaria na cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa manhã nós celebraremos a ressurreição, a vida. Aquele que venceu a morte. E ele venceu a morte para que você tivesse vida e vida verdadeira, em nome de Jesus. Não para que você vivesse uma vida de ilusão. Ah, pastor, hoje eu quero compromisso com Jesus. Ah, pastor, hoje eu não quero mais não. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Está na hora de entender de que o choro de Jesus foi por você. E para que você tivesse uma vida real de adoração a Ele. Aonde você vai desenvolver em sua vida um comprometimento com o Senhor. E Ele vai se alegrar com as suas decisões. Esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus chora. Jesus chorou por uma cidade que o adorava apenas com os lábios. E Jesus chorou por uma igreja que também, muitas vezes, adora Ele apenas com os seus lábios. Irmãos, eu aprendi algo. E eu aprendi isso com muita verdade na palavra de Deus. Existe uma única pessoa que eu devo prestar conta nessa manhã. E é com o Senhor. Existe uma única pessoa nessa manhã que eu devo agradar. E é o Senhor. Então eu vou dizer a verdade para você. Se você continuar vivendo uma vida mentirosa, você vai para o inferno. Se você continuar vivendo uma vida ilusória, aonde você diz que adora a Deus, mas a mesma boca que adora a fofoca, você vai para o inferno. Está na hora de querer reconhecer o sacrifício de Jesus como uma verdade na sua vida. Se aposse da verdade do Evangelho nessa manhã. Não dê mais os seus ouvidos para as calúnias, para as fofocas, para as mentiras. Ouça a verdade do Evangelho. Porque o ouvido que ouve a voz de Deus não pode ouvir a voz do mundo. Por isso você nessa manhã está sendo convidado a perceber de que o choro de Jesus foi por uma igreja que adorava, mas não vivia a adoração. O segundo motivo pelo qual Jesus chora, querido, é que Jesus enxerga uma cidade que é conhecida como cidade da paz, mas uma cidade sem paz. Jesus está vendo Jerusalém, e perceba no verso de número 42 o que diz o texto, e disse, se você compreendesse, ele está falando para Jerusalém, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. É interessante porque o nome da cidade de Jerusalém significa cidade da paz. E é uma cidade que tem o nome de paz, mas ela não tem a paz. Ela não está recebendo a paz que está chegando, que é a presença do Senhor ali naquele lugar. E Jesus está fazendo eles perceberem de que eles poderiam até ter um nome que o mundo olha e fala, olha, é conhecido pelo nome, mas o interior daquela cidade, daquele povo, era vazio da paz que eles tanto diziam ter pelo nome que eles levavam a ter. Muitas vezes a gente vive só pelo nome, porque por dentro a paz está longe de nós. Às vezes, as nossas decisões, elas mostram o quanto nós não temos paz no nosso coração. E perceba, querido, de que eles não conheceram o que poderiam ter conhecido, o que deveriam ter conhecido. Jesus então chorou sobre Jerusalém, porque embora fosse a cidade dos profetas, dos escribas, dos mestres, ele estava percebendo que aquela cidade não conhecia ele. Não conhecia de verdade. A cidade desprezou a palavra de Deus e se entregou a uma obstinação de incredulidade. É uma cidade que está vivendo a sua vida completamente longe dos princípios daquilo que Deus esperava que ela vivesse. Eles então escolheram morrer em trevas em vez de aceitar a luz que havia sido enviada, que é Jesus. Uma cidade que tem um nome de paz,
mas que não tem a paz dentro dela. Você pode até estar em uma igreja, mas se você não tiver Jesus na tua vida, você não tem paz na sua vida. O que esse texto nos ensina é de que a falsa sensação de paz pode nos fazer rejeitar a paz verdadeira. Tem gente que fala, não, pastor, eu tenho paz na minha casa, eu tenho ar-condicionado, eu tenho televisão, eu tenho comida, eu tenho família, mas dentro está um caco. Querido, só Deus dá jeito dentro da gente. O mundo pode te oferecer algo que vai ser passageiro. Você pode ganhar aí uma viagem para Angra dos Reis, Arraial do Cabo, para Búzios. Estou dando uma dica para você me abençoar. Para as Ilhas Maldivas, assim. Oh, Jesus, amém. Obrigado, minha irmã, me abençoa. Vai ser maravilhoso, eu vou ficar feliz. Mas a paz, querido, só vai estar na minha vida se Jesus estiver na minha vida. Você só vai ter paz se Jesus estiver na sua vida. Pastor, eu tentei tantas vezes. Você tentou com Jesus? Porque Jesus traz paz ao nosso coração. E é uma paz, irmãos, que ela não está relacionada aos bens materiais, mas é uma paz que nos faz descansar até quando o vento balança o nosso barco. Essa é a paz que Jerusalém não tem, mesmo tendo o nome de cidade da paz. Jesus chora por toda a cidade. Essa cidade tinha ausência de paz. Eles não aproveitaram a oportunidade que estava sendo dada, porque a cegueira espiritual impede o homem de encontrar o princípio de paz. E qual é o princípio da paz? É o príncipe da paz. O texto vai dizer para nós, de Isaías, de que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e ele é príncipe da paz. Você quer ter paz? Recebe o príncipe na tua vida. Abre o teu coração para o príncipe ser Senhor da sua vida. E junto com o príncipe vem a paz, porque ele é o príncipe da paz. Jesus pode trazer a mim e a você a paz que a gente tanto precisa nessa manhã. A cidade da paz não recebe o príncipe da paz. João capítulo 14, verso 27 diz para nós, ele está vendo uma cidade rejeitando a paz, deixando ali, e o texto vai dizer para nós, ele diz, olha, deixo para vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, não tenham medo. Jesus fala isso para os discípulos, queridos, eu vou deixar minha paz para vocês, vocês vão ter paz, mas é a minha, não é a do mundo. No mundo você não encontra a paz que só Cristo pode trazer ao seu coração. Por isso, nessa manhã, se você é a cidade da paz, seja a cidade da paz, tendo paz no seu coração com a presença de Jesus. Não basta ter o nome se não tem a presença do Senhor. É preciso ser crente, mas ter Cristo na nossa vida. Ah, pastor, eu já sou crente há 20, 30, 40, 60 anos. E o quanto Cristo pode mudar as suas decisões? O quanto Cristo pode orientar o seu caminho? O quanto Cristo pode mudar as peças da sua família? O quanto Cristo pode mover as coisas na sua casa? Dependendo do quanto Ele pode fazer, vai mostrar o quanto você de fato serve a Cristo. Porque na minha vida, querido, Cristo pode mudar tudo de lugar. Tudo de lugar. E na sua vida, Cristo pode fazer isso? Cristo pode mudar tudo de lugar na sua vida? Porque se Ele puder fazer isso, você vai provar da paz que só em Cristo nós podemos encontrar. A paz é Jesus, e Ele não será aceito pela cidade de Jerusalém. A minha pergunta para você nessa manhã, e responda no seu coração, Jerusalém não aceitou a paz. E você, aceita a paz no seu coração? Porque Jesus quer trazer paz em você nessa manhã. Como terceiro e último motivo pelo que faz Jesus chorar. Primeiro, a incredulidade da cidade. Segundo, uma cidade que tem o nome, mas não tem a paz. E agora, o que faz Jesus chorar é que Jesus é um Jesus, que ele tem um olhar profético. Você, se ficar olhando para mim, olha só para mim agora. Não olha para o seu relógio, nem para o seu celular, olha só para mim. Alguém aqui saberia dizer que horas tem, sem olhar para o relógio?
Alguém sabe que horas tem agora, nesse momento? E os segundos da hora que está passando? Não, não sabe. Alguém sabe qual é a temperatura que nós estamos aqui dentro? É boa, né? Alguém sabe o que está acontecendo lá fora agora? Você sabe, querido, o que está acontecendo na tua casa nesse momento? Jesus tem um olhar profético, porque ele não vê apenas o agora, mas ele vê o futuro da gente. E Jesus está vendo o futuro da cidade. E ele não vê coisa boa. Jesus vê o seu futuro. E às vezes, no teu futuro, não tem coisas boas. Pastor, o que eu faço então para ajeitar o meu futuro e ter coisas boas? Fica calmo. O Senhor vai te orientar nessa manhã. O que você deve fazer para ter um futuro em que Ele vai ser exaltado lá na frente. Verso 43 e 44 diz para nós, o texto que nós lemos, de Evangelho de Lucas 19. Virão dias, Jesus está falando para Jerusalém, em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e as rodearão, e as cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Quando Jesus vê o futuro de Jerusalém, ele enxerga um futuro que irá revelar a doença dessa cidade, e uma doença sem nenhuma misericórdia. Não haveria misericórdia sobre a cidade de Jerusalém. O que estava para alcançar essa cidade iria destruí-la de maneira completa. Jesus lamenta porque ele viu a grande ruína que iria acontecer com a cidade de Jerusalém. Quando Jesus chora, querido, pelas nossas vidas, não é porque a gente está passando por um momentozinho aqui e ali, mas é porque ele sabe que se a gente não mudar as nossas decisões, nós seremos destruídos lá na frente. Jesus sabe que se nós não tomarmos um posicionamento de mudança, o resultado final para a nossa vida é destruição. E ele vê que Jerusalém seria destruída porque não recebeu a ele no tempo em que ele estava se apresentando, no tempo que ele estava ali, naquele local. Jerusalém, então, viveria um tempo de destruição. E essa invasão acontece no ano 70 depois de Cristo, em que a cidade de Jerusalém ela é arruinada. A cidade de Jerusalém ela é destruída. Foi uma tragédia, aonde foi uma das maiores tragédias que uma cidade pôde sofrer. Nada se compara com aquela sangrenta e brutal invasão que Jerusalém viveu no ano 70 depois de Cristo. Milhares e milhões de pessoas morreram quando foram ali saqueada por Tito. Quando foi invadida aquela cidade, essa cidade então sofreu brutalmente a violência de um povo cruel, um povo violento. Aquela cidade foi uma cidade onde muitos morreram de fome. Se não morresse de fome, morriam de doença, de pestes contaminadas ali, que alcançava muitos que estavam ali naquele lugar, onde eles eram contagiados pelas pestes, pelas doenças, ou então eles eram mortos a fio de espada. Jesus, antes de acontecer a tragédia, ele nos alerta, ele nos avisa. É tempo de mudança, é tempo de recebê-lo, é tempo de abrir o coração, porque se você não fizer isso, ele vê lá na frente a tragédia que vai acontecer na sua vida, querido. Ele foi enviado para aquele povo, ele pregou aquele povo, ele se colocou como a paz daquele povo, mas aquele povo escolheu virar as costas para ele, e então ele diz a eles de que eles sofreriam por conta de que não tinham a presença do Senhor em suas vidas. Tão cruel foi a realidade que Jerusalém viveu, que a falta de comida fez com que muitas mulheres matassem os seus filhos e comessem a carne de seus filhos. Tão cruel foi
a realidade em que Jerusalém viveu, de que muitos corpos ficavam dentro da cidade se decompondo. E quando de fato conseguiram invadir Jerusalém, tinham pilhas e pilhas de corpos em decomposição. Jerusalém foi destruída. Essa Jerusalém, de 70 anos depois de Cristo, viveu o cumprimento da profecia que Jesus trouxe a ela, de que não ficaria pedra sobre pedra. Quando Jesus profetiza algo, ele vai cumprir. Por isso, nessa manhã, você precisa entender isso. Jesus chora porque ele vê o futuro de uma vida sem a sua presença. E quando ele vê uma vida sem a sua presença, ele vê destruição. O resultado da vida de todo homem e de toda mulher sem a presença de Jesus é destruição. Jerusalém se tornou irreconhecível e uma vida sem Jesus, querido, ela é irreconhecível. Uma vida sem a presença do Senhor é uma vida irreconhecível. E é assim que Jerusalém está, por conta da ausência da presença do Senhor. Jesus, então, tem essa visão, e a sua visão é de total destruição. Ele não é apenas, querido, a paz que a cidade precisa. Jesus, ele é a salvação que o mundo precisa nessa manhã. Jesus não é apenas a paz que você precisa, mas ele é a salvação que você precisa para não ser destruído. Só não é destruído quem tem a presença de Jesus. Quem está andando sem a presença do Senhor, o final é destruição. Isaías 55, do 6 ao 7, diz para nós: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Então, se você tem uma ideia, um pensamento, uma proposta de fazer o que não deve, deixa isso. Que você então se volte para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, volte-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o tempo da visitação é agora, nessa manhã. Deus está nesse lugar. E ele está visitando você, que ainda não tem a presença dele, para que você saia daqui com a presença de Jesus na sua vida. Nessa manhã, querido, eu quero concluir e dizer para você de que o choro de Jesus foi por uma cidade que vivia a sua vida de uma maneira em que a adoração não era verdadeira. Uma cidade que não tinha a paz verdadeira e uma cidade que não tinha a salvação. E Jesus é o motivo da minha e da sua adoração verdadeira. Jesus é o motivo de nós termos paz e Jesus é o motivo de nós sermos salvos. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Eu quero, nesse momento, convidar você a abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Enquanto os nossos irmãos do instrumental estão se aproximando, eu quero convidar você a orar aí no seu lugar, querido. Se você está aqui nessa manhã e você percebe, baseado no que foi falado aqui, que Deus falou com você, e eu não sei o que Deus falou com você, mas em algumas dessas áreas em que Deus tratou nessa manhã, algo Deus tratou com você. Mas eu quero fazer um convite especial nessa manhã. A você que entrou aqui neste lugar, talvez pela primeira, pela segunda e pela terceira vez, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Aonde, querido, nessa oração, você vai escolher abrir o seu coração para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Se Ele ainda não é o Senhor da sua vida, eu quero te convidar então a hoje receber a salvação. E quando sair daqui, não sair daqui achando que você vai viver destruição, mas sair daqui sabendo de que sem Cristo você estava destruído, mas com Cristo você está salvo para a glória de Deus. Eu quero convidar você a orar comigo aí do seu lugar, então faça essa oração aí no seu lugar. Senhor Jesus, nessa manhã, eu ouvi a Tua voz e eu entendi, Jesus, a minha situação. Eu percebi, Jesus, que sem a Tua presença, eu estou
vivendo para ser destruído. Mas nessa manhã, Senhor, eu quero abrir o meu coração para que o Senhor, que é o príncipe da paz, que é o rei dos reis, que é o Senhor dos senhores, que é o Deus que venceu a morte, nessa manhã, Jesus, eu quero abrir o meu coração para que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Entra no meu coração, Jesus. Seja o meu Senhor e seja o meu Salvador. Essa é a minha oração. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Ainda, querido, com a sua cabeça baixa, ainda orando aí no seu lugar, a igreja está intercedendo por você nesse momento. Eu quero apenas orar por você. Se nessa manhã você fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, eu quero abraçar você e orar com você. Se existe alguém aqui nessa manhã que hoje tomou uma decisão por Cristo, a igreja está orando porque sabe que você tomou uma decisão. Hoje você está dizendo para o Senhor: Senhor, de fato, a minha vida é sua. Ela não vai pertencer a ninguém, a mais nada, ela é do Senhor. Se essa foi a sua decisão, levante a sua mão, eu quero orar por você. Você vai levantar apenas uma de suas mãos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Se você está aqui e se hoje você orou entregando a sua vida para Jesus, está se voltando para Ele, talvez você está aqui se reconciliando com o Senhor. Se você hoje está vindo a este lugar e falando: Senhor, eu estou me reconciliando com o Senhor, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se existe alguém aqui nessa manhã que quer voltar para o Senhor, levante a sua mão. Mas se existe alguém aqui hoje que está, de fato, vivendo um encontro com Deus, e é o seu momento, não é o momento do vizinho, não é o momento da pessoa que está do seu lado, é o seu momento em que Deus está te visitando nessa manhã. Se você, querido, quer viver uma vida em paz e longe de ser destruído, apenas em Cristo isso é possível. Então, se você hoje quer tomar essa decisão, eu quero apenas orar por você. Levante a sua mão. Eu não vou te convidar, amém, Deus abençoe. Eu não vou te convidar a vir aqui na frente, mas se Deus falou o seu coração aí onde você está, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Amém, Deus abençoe a sua vida aí atrás. Existem mais pessoas aqui hoje que Deus marcou encontro para voltar para Ele. Chega de andar por caminho de destruição. Chega de andar por caminho de morte. Essa manhã é manhã de andar na vida, e a vida é Jesus. Quantos mais Deus achou nessa manhã, levante a sua mão, eu quero interceder por você. Eu vou orar por aqueles que tomaram decisões, mas existem mais pessoas que Deus está falando aqui nesse lugar. Esse é o tempo da visitação, e Deus está te visitando hoje, nessa manhã. Se você está aqui entre nós, é com você que Deus está falando, então faça isso. Meu último convite é para você que já é crente, mas você sabe que precisa muito melhorar na presença do Senhor. Querido, quem de nós não precisa melhorar? Existem áreas específicas na nossa vida que Deus sabe que a gente precisa correr delas para vencer. Se existem áreas na sua vida que você precisa vencer, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, onde você vai dizer para o Senhor: Senhor, essa área não vai me dominar mais. Amém, glória a Jesus. Se existem áreas na sua vida que você sabe que tem sido áreas que você tem batalhado, mas hoje você quer dizer: Senhor, eu quero vencer essa área. Senhor, eu não quero caminhar por caminho de destruição. Senhor, os meus lábios querem te adorar, mas querem te adorar de verdade. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida dos irmãos que estão entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã. Amém. Deus abençoe a sua vida. Chega de caminho de mentira. Chega de caminho de que você está vivendo e está te levando para a destruição. Chega de caminhos aonde o resultado final é para destruição. Deus quer te levar para caminho de vida. O teu final não precisa ser para a morte. Não precisa terminar em morte, porque em Jesus tudo acaba em vida, querido. Não há culpa, não há peso, não há pecado. Em Cristo Ele faz tudo novo. Então deixa o Senhor fazer novo na tua vida nessa manhã. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da vida. Se o teu choro foi sobre Jerusalém, nós reconhecemos que foi por nós também. Pai, obrigado, porque aquele que chorou é aquele que ressuscitou para trazer vida nessa manhã.
Obrigado, Jesus, porque nessa manhã nós reconhecemos que precisamos do Senhor na nossa vida. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Senhor, precisamos do Senhor para vencer, ó Deus, tudo aquilo que tem tentado nos parar, todas as propostas que o mundo tem tentado trazer a nós. Senhor, existem pessoas aqui que muitas vezes agem, ó Deus, de maneira impulsiva, Senhor. Pai, dê o autocontrole agora em nome de Jesus, porque o Teu Espírito, Ele é Espírito que controla, Ele é Espírito de equilíbrio. O Teu Espírito é Espírito que traz vida, é o Espírito que tira fora toda gritaria, que tira fora todo tipo de confusão. Senhor, se há espíritos de confusão nessa manhã, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Se há espírito neste lugar, Senhor, tentando aprisionar pensamentos, vidas, nós repreendemos agora toda a seta de Satanás, porque aqueles que estão em Cristo são libertos em Cristo, e o diabo não pode aprisionar aqueles que estão em Cristo, em nome de Jesus, Pai. Pai, quanto àqueles que estão hoje voltando para o Senhor, oh Pai, recebe, Senhor. Recebe como Pai, aquele que ama, aquele que acolhe. Esse é o Senhor, o Deus de todo acolhimento. Senhor, mas ainda existem pessoas aqui que estão caminhando para a morte. Oh meu Deus, tem misericórdia dessa vida. Em nome de Jesus, dê a essa jovem, dê a este rapaz a oportunidade de ser visitado pelo Senhor ainda nesse dia. Antes, ó Deus, que o mal alcance, que o Senhor derrame misericórdia, que o Senhor derrame graça, que o Senhor use pessoas para que o final desta vida não seja destruição, mas seja vida na Tua presença. Pai, seja com a nação brasileira. Senhor, a nossa nação tem caminhado por caminhos de morte. Senhor, cada dia que passa, a morte tem dominado corações. Tem misericórdia da nação. Tem misericórdia do Rio de Janeiro, Senhor. Meu Deus, quanta violência tem alcançado o Rio de Janeiro. Quantos assaltos, quanto tráfico, quanto roubo, Senhor. Quanta mentira tem predominado sobre o Rio de Janeiro. Senhor, em nome de Jesus, toma a mente dos governantes desse Rio de Janeiro. Converte eles ao Senhor, Pai, para que haja vida nessa nação. Senhor, liberta a mente deles, que está sendo cativa na mão do inimigo. Que a libertação alcance esses homens, essas mulheres, para que o Teu nome seja exaltado no local em que nós estamos inseridos. Que a paz do Senhor esteja sobre essa cidade, mas que o Senhor esteja na nossa casa. Não haverá paz se o Senhor não estiver lá. Então Deus entra na nossa casa para que a paz do Senhor esteja lá dentro daquele lugar. Eu te agradeço por essa manhã, Senhor, e nós oramos aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém.